Talvez você já tenha tentado aprender inglês e parou no meio do caminho porque se sentiu meio perdido, não sabia muito bem como executar ou como realmente estudar por conta ou a parte do que você já faz em aulas e estudos. Ou talvez você já tenha estudado inglês lá atrás e quer retomar os estudos agora e tá com aquela enferrujada, tá aquela sensação que você não tá muito com aquele inglês afiado como você já teve em outro momento. Ou talvez você nunca nem tenha estudado inglês e você decidiu, não, agora é a hora, eu quero começar. Bem, hoje vamos ver como aprender inglês de uma forma eficiente com 5 estratégias que funcionam. Então roda VT. Fala, impressionador, eu sou Yuri e eu sei que muita gente que quando começa a estudar inglês ou até mesmo qualquer outra língua, porque no fim das contas essas dicas que eu vou dar para vocês funcionam tanto para o inglês quanto para outras línguas, tá? É um processo que é muito comum, é recorrente, o pessoal se sentir perdido na hora de introduzir-se à língua, ou até mesmo voltar a estudá-la, ou até mesmo se organizar no dia a dia para realmente praticá-la. E aqui hoje vamos destrinchar, vamos ver maneiras de você aplicar isso para que a sua aprendizagem, seu conhecimento realmente evoluam. Bem, antes de mais nada, lembre-se de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você receber conteúdo semanalmente, dar o like aqui nesse vídeo e também o material referente a essa aula para você poder depois acessar, está disponível gratuitamente na descrição do vídeo abaixo. Então basta você clicar ali e você obter o material. Bem, regra número 1, aprenda em pequenas quantidades, tá? Menos é mais. Aqui a lógica é que constância é o segredo da aprendizagem. Vale muito mais você ter uma constância de aprendizagem, uma constância de contato com a língua, do que você ter uma intensidade daquilo. É a mesma lógica que qualquer outra atividade, qualquer exercício que você faça na vida. Pensa que você faz muito mais sentido você treinar, ir à academia 4, 5 vezes a semana e fazer aquilo tranquilamente do que pegar um dia e se matar. É a mesma lógica. Então pense que o cérebro, ao ter contato com essa língua, é preferível que você tenha ele diariamente, que seja ali 15 minutos, 20 minutinhos, 30 minutos, nossa, lindo, do que você pegar um dia na semana e tornar aquilo como se tivesse que ser uma tarefa árdua, difícil, assim como se você tivesse que escalar uma montanha. Não é por aí. No fim das contas, a prática, ela vai te levar à perfeição, sim, mas é preferível que ela seja constante. Então, pensando numa lógica, é preferível que você estude e aprenda 5, 10 palavras por dia do que 50. É preferível que você treine 5 estruturas do que você vai lá e treinar 10, 20 no mesmo dia. É preferível que você tenha essa constância com base naquilo que cabe na sua realidade. Então, digo isso porque eu sei que cada um tem uma realidade distinta. Tem gente que tem faixa etária que tem menos tempo disponível do que outras pessoas, tem outras responsabilidades, e isso é totalmente compreensível. O ponto é não colocar simplesmente aquela faixa ideal, porque todo mundo coloca uma faixa ideal para tudo, e aquele ideal não ser alcançável para você nesse momento. Então é preferível que você tenha uma meta pessoal realista e constante do que você plantar ali um ideal para você que não é alcançável, que no fim das contas vai fazer você ficar muito mais frustrado e desistir novamente ou nem começar. Então, pega ali uma coisa, vai uma coisa por vez. Com aquilo você vai criando gosto, você vai criando o hábito também do estudo e da prática, pensando até em estudo consciente e inconsciente, e com o passar do tempo, com os passar dos anos, você vai ver simplesmente que o inglês faz parte da sua vida e que você nem vai ter que fazer todo aquele esforço mais como você fazia no começo. Ponto 2, anote o que você aprender. Então pensa que no fim das contas você está querendo organizar sua mente com todas aquelas ideias e com toda aquela bagagem que você vai adquirindo. Quando estou me referindo a anotar, sim, pode ser que você tenha um caderno específico para você fazer as suas próprias anotações. Tem pessoas que preferem escrever ponto por ponto e tá tudo bem. Como pode ser que você possa anotar, seja num bloco de notas do celular, seja num grupo de WhatsApp com você mesmo, que você anote palavras novas no inglês. Seja você mesmo tendo nesse próprio grupo, por exemplo, a sua forma de anotar, seja você falando para você mesmo alguma coisa. A importância de você anotar esse processo não é só para você revisitar aquilo que você já disse, ou até mesmo você rever aquilo que você já escreveu, que isso ajuda você também a memorizar, mas também para você acompanhar o seu progresso. Você vai ver, e isso é muito importante também para quem está aprendendo uma língua, você não tem uma noção muito clara de quanto você está progredindo na medida em que você
você está fazendo a língua acontecer, na medida que você vai praticando ela. Eu mesmo, ao longo da minha vida, quando eu fui aprendendo línguas, eu não tinha uma total clareza, assim, nossa, estou em tal nível, estou em tal momento. A coisa só foi acontecendo. E quando eu vi, eu estava muito melhor do que antes. E quando eu vi, aquela língua já virou parte da minha vida. Então, tem esse processo de que quando você vai e depois revisita, não é somente bom para, como eu disse, para você rememorar aquilo que você já estudou, mas também para você acompanhar seu progresso. Você vê que o que outrora, em algum outro momento, era difícil, era um pouco mais complexo, você tinha uma dificuldade maior, depois já não é mais, já é algo mais cotidiano, mais corriqueiro, que você já fala, nossa, que bom. Então isso também dá um alento, dá um ânimo para você continuar aprendendo, continuar estudando, continuar praticando dia a dia. Outro ponto, revise com inteligência. A gente acaba esquecendo que uma vez que a gente aprende alguma coisa, ou que a gente tem contato com alguma coisa na língua, é importante revisar aquilo que vemos. Seja quando você estuda aquilo, você está realmente aprendendo algo e você está assim, focado em estudar e anotar e prestar atenção e aquilo ver como um conteúdo novo, como também aquele processo de aquisição do idioma que ocorre inconscientemente quando você está ouvindo uma conversa, quando você está assistindo uma série, quando você está ouvindo um podcast. Então, todo esse processo é importante você revisitar. Então vamos pensar num plano ideal. Obviamente, vamos pensar que você, pensando ali em estudo, em gramática, em palavras novas, é importante revisitar aquele conteúdo uma semana depois de tê-lo estudado, depois um mês, depois 3 meses. Essa constância faz também você ter aquela memória um pouco mais fresca. Isso também ajuda a solidificar aquele conhecimento. Da mesma forma que eu estou falando isso para conteúdos que você estuda, também serve para coisas que você está fazendo de uma forma mais inconsciente, talvez até um pouco mais relaxado, que também é válido. Então pensa na sua série favorita, de um episódio que você já assistiu em inglês e que passado alguns 3 meses você vai lá e reassiste aquele episódio. Colocando isso, lembre-se que a sua memória ela não vai lembrar de todos os detalhes de tudo que aconteceu. Como a gente não lembra de todos os detalhes de tudo que aconteceu ao longo da nossa vida, é impossível. Mas tem coisas que você já tem ali algum conhecimento, você já tem alguma noção do que aconteceu, e você reassistindo aquilo, você consegue prestar atenção em outros detalhes. Algumas coisas que talvez em aquele momento, alguma palavra, alguma expressão que não fez sentido, você não tenha entendido, já faça mais sentido, ou você já entenda mais rapidamente, e assim por diante. Então, falando isso porque revisitar com inteligência realmente é uma chave fundamental. Não é somente se explorar novos conteúdos toda hora, todo momento. É também você revisitar coisas que você já viu, coisas que você já estudou e que são muito úteis e que faz a sua base ficar mais forte, você ficar mais confiante na hora de falar, de se expressar e tudo mais. Outro ponto chave. Associe palavras a imagens e pessoas. Isso eu fiz ao longo de toda a minha jornada com qualquer língua que eu aprendi na vida. Eu sei que tem esse hábito da gente buscar uma palavra nova, a gente buscar imediatamente a tradução dela. E eu sei que numa primeira instância tá tudo bem. Esse é o primeiro momento. Mas comento que se tem algo que me ajudou muito ao longo do processo de memorização de inúmeras, múltiplas palavras, é sempre associar ou buscar associar essas palavras a ações, a pessoas, a imagens. Dá vida a essas palavras, dá sentido a elas. Então, um exemplo que eu fazia quando era muito novo, com palavras novas em inglês. Por exemplo, principalmente com objetos, com coisas que são físicas, que são fáceis, são táteis, né? Então, essas palavras, normalmente essas coisas, eu pegava um post-it, ou seja, aqueles papeizinhos que tínhamos de colar, né, nos objetos, colocava o nome daquela palavra e colava no objeto. E de cada tanto, isso espalhava pela casa. Então, a cada tanto que eu passasse pela casa, eu ia ver aquele objeto atrelado àquele nome, sem necessidade de uma tradução. Simplesmente eu via, esse é o nome do objeto. Isso falando isso para coisas facilmente táteis, né? Também sei de pessoas que têm algumas palavras que são palavras mais abstratas para poder rememorá-las, pega aquilo e coloca, por exemplo, no chuveiro e revisita aquilo toda noite. Ok, isso é uma outra prática. Mas estou me referindo a esse fato de você conectar assim como se fosse um cara crachá. Então tem algumas palavras que normalmente a gente usa para descrever as pessoas. Uma forma que eu acho muito útil também para você aprender essas novas palavras, sem ficar buscando uma tradução literal para tudo, é você pegar aquela palavra e atrelá-la a alguém que você já conhece, alguém do teu círculo, seja da tua família, seja amigos, não importa. Alguém que, para você, aquela palavra faça sentido. Então, muitas vezes, palavras
para descrever pessoas, eu uso para aquela pessoa e ao narrar aquela palavra ganha sentido para mim. Porque eu sei que aquela palavra está descrevendo quem? Aquela pessoa que eu conheço, aquela pessoa não vai sumir da minha vida. Então isso também me ajuda muito a crescer, a expandir meu vocabulário. E também quando tem expressões, contextos que eu escuto tal palavra, tal expressão, por exemplo, num filme, numa série que eu estou assistindo, eu as anoto, como eu tenho meu celular, meu grupo comigo mesmo, em que eu anoto as coisas e eu coloco em que contexto eu li aquilo, em que contexto que eu vi aquilo. Então, seja na frase completa que eu vi aquilo sendo exposto, sendo falado, ou até mesmo às vezes um trecho de livro, para eu saber do que se trata. Porque quando você coloca uma palavra em contexto, ela ganha sentido. Muito melhor que uma palavra solta, né? Simplesmente aleatória, que você somente vai ter a descrição dela. Então, uma forma também para fomentar é colocar naquele exemplo, um exemplo que seja crível, que faça sentido para você e que também você conecta alguma coisa que você viveu, alguma coisa que você experienciou, porque aquilo ganha o quê? Sentimento, ganha sentido, ele ganha mais vida. Por último, use as palavras em frases. Coloque em contexto. Pensa que uma palavra solta, ela não vai ter o mesmo sentido, ela não vai ter a mesma envergadura, ela não vai ter o mesmo peso do que você colocar uma palavra em uma frase, em um contexto. Até mesmo que palavras, elas mudam o sentido, o significado, dependendo do contexto. A gente sabe disso, acontece isso com qualquer língua. Não seria diferente isso com o inglês. Então, pensa até mesmo se for pensar agora, pegar um exemplo aqui na língua portuguesa. Você tem a palavra manga. A palavra manga pode ser tanto a fruta quanto a manga de uma camiseta, por exemplo. E, obviamente, você colocando aquela palavra dentro de uma frase, dentro de um contexto que para você faz sentido, repeti-la, fazer aquilo, ó, virar voz, você usá-la, praticá-la, até que aquilo lá vira o quê? Normal, uma coisa cotidiana, corriqueira. Isso por si só leva você à excelência da aprendizagem, faz aquilo virar automático, fácil e, de certa forma, também prazeroso. Porque no fim das contas, a gente quer o quê? A gente quer encontrar uma coisa que a gente se divirta, que a gente consiga também fazer aquilo virar nosso. No fim das contas, lembre-se, o inglês está aqui, ó, para você, tá? É para você utilizar, é instrumento social e é para você se expressar. Então, apodere-se dele, ele também é teu. Em suma, aprender inglês é uma jornada. Ela pode ser longa, mas ela não precisa ser árdua. Ela pode ser muito prazerosa, ela pode ser muito boa. E no fim das contas, o que a gente precisa é colocá-lo em prática dia a dia. Colocar na fala, você colocar ele em vida, para você mesmo. É disso que se trata. Fazendo como? Bem, estudando um pouco cada dia, fazendo conexões reais e utilizando aquilo que você já aprendeu. É isso, nos vemos na próxima Bons Estudos. See ya!